Olá, gente boa, tudo bem com vocês? Estamos de volta, galera, com mais essa videoaula. E hoje a gente vai ver a segunda parte da função soma-se. Então, desde já, fortalece esse vídeo com teu like, compartilha ele com os teus colegas e se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative as suas notificações. Dito isto, vamos planilhar. Então, pessoal, como fora dito, essa é a segunda parte da função soma-se. Então, se você perdeu a primeira parte, você caiu aqui de paraquedas e não viu, vou deixar ela aqui no card acima. Peço que você volte lá e assista para que você possa acompanhar realmente a evolução das aulas e chegar na parte 2. É importante você ver a parte 1, tá bom? Então você pode pausar esse vídeo, volta lá, terminando, você vem aqui para complementar a explicação, tá bom? Vamos aqui à prática. Na aula anterior, a gente viu como fazer a soma da função soma-se baseado em dois critérios. Agora a gente vai ver baseado em três argumentos, tá? Eu falei dois critérios, mas é argumento. Em dois argumentos. Vamos trabalhar com todos os argumentos da função soma-se. A diferença é que a gente trabalhou apenas com números. Então, a gente viu na última aula como somar baseado em um critério de maior que 1000, menor que 500 e assim vai. Neste caso, a função soma-se vai ser baseada aqui no vendedor e no produto. Então, por exemplo, eu quero ver tudo que o vendedor Ana ela fez, para me dar o total. Eu quero ver tudo que o Pedro vendeu, para me dar o total de Pedro, depois com o produto. Vamos lá, primeira coisa eu vou colocar aqui para vendedor. Então vou dar um Ctrl C aqui, vou colar aqui e vamos pegar aqui um vendedor qualquer. Vou pegar aqui Paulo. Então, Paulo, sem esse P no final, né? Nesse caso a gente pode fazer uso tudo em minúsculo mesmo, ou então colocar como está aqui. Mas a função ela não faz distinção de letras maiúsculas e minúsculas. Então vamos para a função soma-se. Soma-se. A diferença, pessoal, da nossa aula anterior para essa aqui no intervalo, a gente não vai passar a soma. Neste exemplo, como a gente quer ver, como a gente quer somar baseado no vendedor, então o intervalo que vai ser passado vai ser o intervalo de vendedor. Então, aqui. Então, veja, no intervalo da aula anterior, passamos o número, depois o critério. Neste é diferente. O intervalo vai ser de vendedoras, então eu passo o intervalo de vendedoras. Ponto e vírgula. Ele me pede o critério, tá bom? Qual é o critério? O critério vai ser este vendedor aqui, ó. Ou seja, o que a função vai fazer? Neste intervalo que eu selecionei de vendedores, olha só, neste intervalo aqui, ele vai olhar este vendedor específico aqui, que é o Paulo, como você está vendo aqui, tá? Ponto e vírgula. Agora sim, ele me pede o intervalo que vai ser somado. Aí eu passo o intervalo que vai ser somado, que nesse caso é o intervalo do meu total. Aí, neste exemplo, eu vou saber tudo que o vendedor Paulo fez. Agora só eu confirmar com um Enter. E olha só, ele me diz que dá 18.000. Se eu colocar aqui Ana, ele automaticamente reprocessou a fórmula e trouxe aqui Ana. Se eu colocar Marcos, olha só, ele reprocessa a fórmula e traz Marcos. Tem aqui Marcela também, né? Ó, Marcela. Ele traz o total de Marcela. Vamos ver novamente essa função. Você vai ver que é bem simples de trabalhar, mas com produto. Então vou deletar aqui e vou chamar aqui o produto, vou chamar aqui processador. Igual soma-se. Qual é o intervalo? Nesse caso, se eu quero pegar a soma por produto, eu vou passar o intervalo de produto. E qual é o meu intervalo de produto? Aonde é que está ele? Está na coluna B. Se eu tivesse muitas linhas para facilitar, eu poderia dar um clique na coluna B inteira, tá vendo? Mas nesse caso, como tem pouco, eu posso selecionar aqui apenas os produtos. Feito isso, ele me pergunta qual é o produto que eu quero olhar, que nesse caso eu vou dar ponto e vírgula e caio aqui no critério.
Qual é o meu critério? É esse aqui, ó, é o processador. Então, o que é que eu estou dizendo para a função? Olha só, soma. Eu quero que você olhe neste intervalo de produtos, aí eu passo ponto e vírgula, esse produto em si. Então, ela vai fazer o que? Ela vai olhar linha a linha deste intervalo o produto que foi igual a esse daqui que eu deixei na minha célula, que é processador. Aí dou ponto e vírgula. Ele me pede qual é o intervalo da soma. Observe que eu tenho que fazer exatamente a mesma seleção. Como assim? Se eu comecei a fazer a minha seleção a partir da linha 2, então eu também tenho que começar aqui, quando for passar os valores da linha 2. Eu não posso dar essa diferença aqui, gente, ó, de começar a seleção na linha 2 e depois na linha 1. Isso aqui vai dar diferença, por quê? A linha 1, o item 1 é esse aqui. E o item 1 dessa outro intervalo é total, então não vai bater as informações. Tem que ser exatamente, ó, o mesmo intervalo. Então, eu comecei na linha 2 e fui até a linha 21. Aqui é a linha 2 e fui até a linha 21. Isso é bastante importante você fazer certo, senão a tua fórmula vai dar erro na hora de somar. Bom, feito isso, eu vou dar aqui o meu último parênteses, né? Vou fechar e vou dar um enter. Olha só, ele falou que se eu pegar e somar tudo que é processador dentro deste intervalo, eu tenho um total de 6.600. Vamos conferir? Olha só, processador, aqui tem um, e processador eu tenho, cadê o outro? Aqui. Então, se a gente somar esses dois valores, esse e esse, nós temos 6.600. Vamos para outro exemplo aqui, ó. Mouse. Eu tenho 2.860 de mouse. Teclado foi quanto? Olha só. Então você observa que a função ela está executando de forma 100% correta. Aqui é produto, deixa eu até trocar aqui, correta. Para você ter ideia aqui, se eu fazer uma seleção de forma incorreta, o valor vai ser incorreto, lembra que o processador é quanto? 6.600. Vamos dar um exemplo aqui de fazer de forma incorreta. Digamos que você sem querer se atrapalhou. Igual, soma C. O intervalo é esse aqui, né? Ponto e vírgula neste critério aqui. Então, nesse intervalo, eu vou olhar o que é teclado. E aí, sem querer, você selecionou uma linha aqui a mais. Então, veja o desnível aqui. Se eu dar um Enter, veja que teclado já deu um valor bem a mais. Para você conferir, ó, processador, olha só, tá dando 1.000 e pouco. Por que deu só isso aqui no processador? Lembra que eu falei que dá a diferença de linha? Então, olha só como está aqui. Processador é linha 1. Só que a linha 1 aqui é total. Então, total não entra na conta. E aqui ele vem descendo e acha processador na linha 14. Só que a linha 14, neste exemplo aqui, não é essa. Linha 14 começa da linha 1. Então, ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui, desculpa, né? 14. Só que como essa da linha 2, então seria 13 mesmo. Então o que ele vai fazer? Ele vai começar a contar de 1 aqui, vai entender que é linha 13, conta do 1 até o 13 e acha esse resultado aqui, ó, 1275, por conta desta diferença aqui, pessoal, ó. Então por isso que é importante. Se eu tenho que começar realmente, ó, do mesmo intervalo, se é linha 2, linha 2, se é linha 5, linha 5 e assim sucessivamente. Então aqui está perfeito, ó, alinhado e alinhado. Então não vou ter problema quando eu fazer esse tipo de soma com a função soma C. Este é o único cuidado que a gente precisa ter quando a gente for selecionar um intervalo, tá? Então, caso você tenha essa preocupação, você pode, para não correr esse risco, você pode simplesmente chegar aqui e passar logo a coluna inteira, né? Então, a coluna B, e aí chega lá e clica na coluna E. Então, você não vai ter essa dor de cabeça. Mas para dados, para a tua forma não ficar muito pesada, o ideal é que você faça, né? Selecione apenas os intervalos quando você tiver poucos itens assim. Isso facilita bastante o processamento da fórmula. Bom, então hoje ficamos por aqui e aguardo você na nossa próxima videoaula. Valeu!